Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Estou iniciando agora mais uma série falando sobre Lean PME, ou seja, o Lean voltado para as pequenas e médias empresas. E por que eu resolvi iniciar essa nova série? Desde 2015, quando eu mudei o foco das minhas atuações profissionais, atuando num processo que eu chamo hoje de processo de mentoria consultiva, que na verdade nada mais é do que a união de técnicas de mentoria para lidar com empresários, pessoas que estão querendo abrir as suas empresas, com as metodologias e ferramentas da consultoria, que eu trabalho há 19 anos já como consultor. Então eu resolvi unir essas duas coisas e desde 2015 para cá eu venho prestando esse processo de mentoria consultiva para alguns empresários, principalmente para os pequenos e médios empresários de diversos mercados. E aí, com o passar do tempo, a gente teve condição de exercitar muitas metodologias, implementar coisas muito diferentes aí do que a gente havia feito nas grandes empresas no passado. Eu tive a oportunidade de vivenciar o Lean quase que a minha vida profissional inteira, tanto no Brasil quanto no exterior, e a gente acabou desenvolvendo também metodologias. Eu tive a oportunidade de escrever um livro que eu vou falar mais para frente aí para vocês. Então tudo isso fez com que a gente gerasse aí uma base metodológica, uma base de ferramentas que também pudesse ajudar pequenos e médios empresários. E como desde 2015 a gente tem exercitado isso na prática, ou seja, através do processo de mentoria consultiva, eu tenho levado essas metodologias, essas ferramentas para esses pequenos e médios empresários e tem dado muito certo. Nesse último ano eu resolvi reunir, e até em parceria aí com um instituto da Alemanha, de um grande amigo meu, o IIM, que é o Instituto de Inovação e Gerenciamento. A gente fez aí diversas discussões para chegar num conceito, num modelo que nós chamamos hoje de Lean PME, que é o que a gente vai divulgar aí no mercado. Eu estou abrindo aí cada vez mais esse modelo para as pessoas conhecerem, para as pessoas acessarem, e é esse modelo, é esse sistema, né, que a gente tem implementado com alguns dos nossos clientes. É a partir desse novo sistema, desse novo modelo que eu vou fazer os meus vídeos, vou mostrar para vocês muita coisa prática, muita coisa do que a gente tem feito aí na prática com os empresários e que tem dado bastante resultado e que com certeza talvez possa dar aí resultado para você também. Se você quer nos acompanhar aí nessa jornada, saber o que é o Lean PME, cada um dos seus temas, cada uma das suas técnicas, das suas metodologias e ferramentas, nos acompanha aí. Nesse vídeo em especial, para começar essa série, eu vou falar sobre se o Lean funciona para pequenas e médias empresas. Vamos discutir um pouquinho aí sobre isso. Eu vou mostrar para vocês alguns dos temas que os empresários, sempre que me procuram para fazer mentoria consultiva comigo, acabam sendo perguntas super válidas, e a gente tentou evoluir com o tempo, inclusive, para mostrar que cada vez mais a adaptação de metodologias e ferramentas das grandes empresas, misturada com metodologias e ferramentas de mercados distintos, funcionam também para as pequenas e médias empresas, e foi isso que a gente fez ao longo desses últimos anos e quer levar para você. Então, será que o Lean funciona também para as pequenas e médias empresas? Me acompanhe até o final desse vídeo, que ele pode ser muito interessante aí para você. Então vamos lá, pessoal, direto aqui para a tela. Será que o Lean funciona também para a sua pequena ou para a sua média empresa? Na verdade, vamos falar aqui rapidinho o que é o Lean, né? Muita gente assusta, eu não quero ficar divagando aqui em muita teoria. Você tem diversos materiais na internet, muitos livros. Eu tenho aqui dezenas de livros que eu já li e que eu recomendo para diversos dos meus clientes, que poderia recomendar também para vocês, com diversos conceitos do Lean, de onde surgiu, como é que foi a evolução. Não é isso que eu quero discutir com vocês agora. Vamos direto ao ponto, falar
de uma maneira muito mais simples e resumida, o que você poderia entender sobre o Lean, né? E que poderiam te ajudar aí também na sua pequena e média empresa. Na verdade, o Lean, ele é uma filosofia, né? Uma abordagem para a sua vida e para o seu negócio. Uma forma de trabalho que você vai utilizar, independente da ferramenta ou da metodologia que você use, até porque cada mercado a gente utiliza algo que é distinto daquele mercado, daquele negócio, e essa junção, né, dessas metodologias que servem para a grande maioria desses mercados é que fazem parte desse modelo que a gente desenvolveu aí. Então o Lean, na verdade, ele é uma jornada, né? Ele é um caminho sem volta, é um caminho pré-definido, mas sem final estabelecido. Porque, como o próprio Lean diz, né, como as pessoas falam, existe por trás do Lean um conceito de melhoria contínua. Então a gente sempre tem que estar disposto a melhorar, sempre tem que estar enxergando novos potenciais de melhoria em tudo aquilo que a gente faz. Afinal de contas, quem é que não quer melhorar? Quem é que não quer atingir um novo patamar, um melhor patamar no seu negócio, seja em qualidade, em redução de prazo, em aumento de produtividade, em custo? Todo mundo quer. O Lean também é uma maneira de seguir adiante, ou seja, garantir que essa melhoria contínua seja alcançada pela sua empresa. Isso é muito importante. E quais são as principais ideias, né, que estão aí por trás do Lean? Quando a gente fala nesse conceito, nessa filosofia de trabalho, quais são as ideias, né? A primeira é que você tem que manter o foco implacável naquilo que você vai entregar de valor para o seu cliente. Se fala muito em valor hoje em dia, o Lean já fala de valor desde quando ele nasceu, mas a ideia do valor aqui, em se tratando de Lean, é você enxergar o valor a cada passo dos seus processos e tentar traduzir para os seus processos apenas aquilo que é valor para o seu cliente. Porque existem, na verdade, muitas empresas, né, e eu tenho aqui que eu presto mentoria consultiva para alguns empresários de diferentes mercados, médicos, dentistas, da área financeira, da área de serviço, da área de varejo. Então a gente acaba vendo e vivenciando muitas coisas. Existem pessoas que estão muito preocupadas só com marketing, só com financeiro, só com operacional e acabam esquecendo que o valor que deve ser criado para o cliente é aquilo que ele está disposto a pagar, é aquilo que ele está disposto a se envolver para levar e acreditar no seu produto ou para levar o seu serviço. Então isso é muito importante para esse nosso conceito aqui. Outro ponto, respeito às pessoas acima de tudo. O Lean, desde o início que a gente começa a trabalhar com o Lean, eu vou falar isso mais no final desse vídeo, ele depende da liderança. Mas existem iniciativas que a gente vê que o colaborador às vezes é até negligenciado, né? Deixado um pouco de lado. Pelo contrário, o Lean deve envolver as pessoas e deve ser uma filosofia que você deve respeitar a todo tempo as pessoas, não no sentido do respeito mútuo enquanto pessoa apenas, mas no sentido também de respeitar as ideias, de respeitar as sugestões, de respeitar o momento do outro, de respeitar o processo do outro, ou seja, envolvendo as pessoas o máximo possível com esse respeito para que você consiga tirar delas também o melhor para o seu processo. E aí a melhoria contínua se envolve e vai acontecendo nos seus processos e na sua empresa. Outro ponto muito importante, que é uma ideia central do Lean, é que ele usa, né, metodologias e ferramentas com foco na redução e eliminação, tanto das variações, né? Uma hora eu faço de um jeito, outra hora eu faço de outro, se alguém entra e faz de um jeito, o outro faz de outro. O Lean prega muito isso, essa redução dessas variações e principalmente também a redução dos desperdícios, porque existem desperdícios aí e a gente lida aí com 9 tipos de desperdícios padrão em qualquer tipo de produto, serviço, em qualquer tipo de mercado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, mas se você quiser assistir alguns dos vídeos sobre desperdício, já tem no nosso canal aí alguns vídeos, é só você rolar a barrinha aí para trás, eu já fiz alguns vídeos falando sobre esses tipos de desperdício. Então o Lean foca muito nisso, porque você só vai conseguir melhorar o seu processo, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade, enfim, atingir aí melhorias de patamar em qualquer processo, em qualquer atividade, se você reduzir essas variações, se você reduzir ou eliminar esses desperdícios. Isso também é central do Lean. Outra coisa é assumir uma visão de longo prazo e conseguir desdobrar
né, essa visão de longo prazo que no Lean a gente chama de estratégia, né, e planejamento, numa gestão e num controle de médio e pequeno prazo, para que você, com ciclos de pequenos prazos, né, ciclos curtos, consiga aumentar a sua visão, depois atingir um certo planejamento e depois garantir que a sua estratégia vai ser alcançada, né? Que inclusive estratégia o Lean chama de Hoshin Kanri. A gente vai acostumar vocês aí com alguns nomes em inglês aos pouquinhos. Ponto número 5 é sobre focar no fluxo de valor e não apenas em uma atividade ou num processo isoladamente. É muito importante a gente falar sobre isso porque o foco de agregação do valor, quando a gente entende o que o cliente quer, o que ele está disposto a pagar e vai traduzir isso para os nossos processos, eu não posso olhar uma atividade exclusiva ou um processo exclusivo como o principal da minha empresa e negligenciar os demais. O Lean prega que o seu fluxo de valor, ou seja, todas as etapas, todo o passo a passo dos seus processos, e aí tem que envolver todos os processos da organização para isso funcionar bem, tem que estar coligados, tem que estar casado, as interfaces têm que funcionar muito bem. Se um processo funciona muito bem e os demais não, aí a sua roda já não gira, né? Os seus pratinhos não vão girar adequadamente, você não vai ter os resultados que você deseja. Então, focar no fluxo de valor completo é muito mais importante do que você focar num processo ou numa atividade isoladamente. Mais um ponto importante, mais uma ideia central do Lean é prover exatamente o que é necessário no momento certo, na quantidade certa e baseada na demanda do cliente. É assim que a gente vai reduzir estoque, não fazendo mais do que é necessário ou antes do que é necessário. É assim que a gente entende o que é valor para o cliente, entrega somente no momento certo, na hora certa e aquilo que ele precisa no formato que o mercado está pedindo, que ele está novamente disposto a pagar por ele. Isso aqui é também muito importante. Número 7, liderar com foco não apenas nos resultados, mas em como esses resultados são alcançados, porque se você entende o como, você vai entender o valor onde o cliente é criado. O valor que o cliente cria, o valor que nós queremos criar, né, para traduzir isso em forma de produto ou de serviço para o cliente, a gente vai desenvolver tanto no nosso fluxo do processo, quanto através da capacitação dos nossos colaboradores. Então, capacitar os seus colaboradores para eles entenderem e poderem tanto praticar, né, tornar na prática aquilo que o seu processo precisa e executar da maneira adequada, com qualidade, no prazo e assim por diante, é muito importante. Então, não adianta você focar só no que o seu cliente precisa. É muito importante você focar no como, para que você consiga atingir os resultados. E aí mais para frente a gente vai falar que esse como é que vai te ajudar a pensar no mapeamento dos processos, na padronização, num bom 5S. A gente vai falar mais no futuro sobre essas coisas. O número 8 é o penúltimo ponto aí, manter as coisas em movimento, sempre fluindo, né? O Lean dá essa ideia de fluidez, é muito importante você pensar em fluxo, e fluxo quer dizer, né, dar essa ideia de fluidez aí de uma maneira eficaz e agregando valor. Ou seja, independente do meu mercado, mesmo se eu trabalho com uma loja de roupas, que eu tenho ali uma frente de mostruário e que muitas vezes eu não consigo enxergar essa fluidez, né, da forma adequada, como alguns clientes meus vêm aqui e me perguntam, eu não consigo enxergar na minha empresa um fluxo contínuo, porque o cliente, a partir só do momento que ele entra, é que esse fluxo inicia. Está correto, né? Embora a gente não consiga muitas vezes ver o fluxo, a não ser que eu estou produzindo um produto, seja um pão, uma roupa, um livro e assim por diante, as coisas quando elas são visuais, né, mais práticas, é muito mais fácil de se enxergar esse fluxo de valor. Agora, por exemplo, na área de serviços, onde as informações são passadas por e-mail, estão no computador das pessoas, isso não é tão simples, mas os métodos são os mesmos, as formas de se enxergar e as formas de se traduzir isso para a realidade são as mesmas. Então, é muito importante ter sempre essa ideia de fluidez para que você consiga enxergar o passo a passo dos seus processos e saber se você está sendo
agregando valor mesmo ou não e se você está conseguindo eliminar os desperdícios. E por último, construir relacionamentos de longo prazo, né, entre todas as partes que estão envolvidas. O Lean, ele prega muito isso. Ele envolve colaboradores, os gestores, os donos do negócio, fornecedores, distribuidores, os clientes, a comunidade e também o meio ambiente. E por isso que a gente tem que pensar no fluxo como um todo, né? Não adianta eu pensar só na minha operação, nas coisas que eu faço internamente e fazer super bem, se na hora que eu vou fazer um pós-venda eu não faço pós-venda ou faço mal feito, se na hora que eu vou distribuir o meu produto ou entregar o produto ele chega amassado, ele chega ruim. Então todos esses detalhes fazem parte do seu fluxo. E saber e poder enxergar esse fluxo como um todo é muito importante também para as pequenas e médias empresas. Mas o que o Lean, na verdade, não é, né? A gente falou aqui quais são as 9 principais ideias aí do que seria o Lean para você e o que o Lean não é. Primeiro, o Lean não é uma varinha mágica, né? Muita gente acha que, olhando as empresas, eu às vezes levo pessoas que fazem parte da minha mentoria para visitar algumas empresas que já tiveram aí iniciativas de implementação do Lean, até grandes empresas, para ver assim como é que o Lean funciona na prática, né? E elas ficam assustadas com o poder que o Lean traz, com os resultados que o Lean traz. Só que não é uma varinha mágica, né? Os resultados que as grandes empresas atingiram e atingem hoje foi porque, né, desde 1956 isso foi colocado e foi sendo melhorado continuamente, desenvolvido novas metodologias, cada mercado achou aí uma forma diferente de fazer as suas coisas e agora cada vez mais as pequenas e médias empresas também estão se achando aí no mercado. Mas não vá achando que essa é uma varinha mágica que em 6 meses, 1 ano você vai estar com tudo perfeito. Não, como eu disse lá no início do vídeo, esse é uma filosofia, né? Essa é uma filosofia que leva tempo, mas que você tem condição numa pequena e média empresa de fazer muito mais rápido do que numa grande. Uma grande empresa, um projeto de Lean levam aí 3, 4 ou mais anos. Numa pequena e média empresa, a depender do tamanho, do envolvimento, do approach que a gente entra para fazer as implementações, pode levar muito menos tempo, 6 meses, 1 ano. Isso é muito razoável em relação a prazo quando se quer atingir resultados diferenciados na empresa. É lógico que depois desse prazo a jornada continua, mas para que você já tenha uma base implementada, para que você já consiga ter os primeiros resultados muito rapidamente, com 3 a 6 meses você já consegue resultados que você nunca atingiu na sua vida. Isso é muito importante. Mas cuidado, porque ele não é definitivamente uma varinha mágica. Outra coisa que muitas pessoas falam é que o Lean é caro, né? O Lean pode ser caro. Eles olham uma empresa grande, vão lá fazer visitas ou olham na internet, vê aquele monte de coisa sendo, né, feita pelo Lean na área de logística, um monte de quadro, acha que aquilo vai ser caro. Pelo contrário, você pode comprar flipcharts, fazer na parede, você pode utilizar ferramentas super simples, utilizar Excel, você não precisa necessariamente desde o início implementar sistemas de ERP, essas coisas todas que as grandes empresas têm. Já existem soluções, acreditem em mim, a gente desenvolveu nesses 4 anos muita coisa voltada às pequenas e médias empresas que eu vou divulgar com o tempo. E o Lean, nesse sentido, ele não é caro, pelo contrário. Se você investir o seu tempo e o tempo dos seus colaboradores da maneira correta, ele vai ser muito mais barato do que você imagina, porque o retorno é astronômico para os resultados que você precisa. O Lean também não é um sistema de estilo ocidental apenas, né? Ou estilo europeu, seja lá o que for. O Lean é para todos, né? O Lean é utilizado em todas as melhores empresas que eu conheço do mundo inteiro e cada vez mais as pequenas e médias empresas estão também entrando nessa jornada aí. Então não vá achando que só porque nasceu no Japão, depois foi para a Europa, são países mais evoluídos que conseguem mais resultados do que a gente aqui no Brasil. Isso é mentira. Pelo contrário, existem muitos países, desde que eu trabalhava na Mercedes, depois quando eu passei para a Porsche, existem diversas empresas que possuem suas plantas, os seus escritórios, as suas unidades também aqui no Brasil, que são
referências ou muito melhores referências do que as origens ou as plantas do exterior. Então, basta acreditar nas pessoas, ter respeito pelas pessoas e saber fazer da maneira certa. Então, o Lean não é definitivamente um sistema, né, de estilo de algum outro país, pelo contrário. Ele já existe no Brasil há muitos anos e já funciona aqui e pode funcionar também na sua empresa. Por outro lado, existe uma coisa que a gente, né, para entender aí se o Lean é possível ser implementado e como é que a gente vai fazer essa transformação na sua pequena e média empresa, né? Vamos entender algumas coisas que são importantes. O Lean já é provado, ou seja, os princípios, as metodologias, as ferramentas, já como eu já falei, já foram implementados nos mais diversos tipos de negócios em torno do mundo. Então o Lean não precisa provar mais nada para ninguém. Outra coisa, o Lean faz sentido, né? Geralmente a gente não quer implementar algo novo na nossa empresa que não faça sentido para a gente, óbvio, mas o Lean faz todo sentido. Por quê? Porque ele ajuda você a focar no que o cliente deseja, né? E como você vai entregar valor para o seu cliente. Cada vez mais transformar valor para o seu cliente, já que ele está disposto a pagar. E aí, de uma forma mais atrativa, mais eficaz, eu acrescentaria aqui, mais rentável, para você ganhar dinheiro, para você fazer o seu negócio crescer. Outra coisa é que o Lean é acessível, né? O Lean está acessível a qualquer um, de qualquer nível hierárquico, de qualquer nível de conhecimento. Eu já participei de Lean na área industrial, na área de saúde, na área de serviço, na área de construção e agora com foco em pequenas e médias empresas a gente vê que existem pessoas da mais simples qualificação possível, né? Até mesmo sem grandes estudos, sem formação, que se envolvem em projetos de implementação do Lean e têm resultados excelentes, porque eles dão ideias para a melhoria dos seus processos, das suas atividades e são eles que vão colocar a mão na massa e são eles que podem também contribuir para a melhoria do que eles fazem nas empresas de vocês. Então, se você é um líder, ele é muito acessível, o Lean é para qualquer um e há para qualquer orçamento. Se você quiser começar pequeno, você consegue. Se você quiser começar médio e assim por diante, não terá problema nenhum. E o Lean também é muito prático, né? Um dos seus segredos é ter uma abordagem prática. O Lean, desde o momento que ele nasceu, ele é super prático. Os líderes, né, os colaboradores e todos que entendem, que estão envolvidos aí, vão contribuir, vão poder melhorar e vão poder participar da parte prática do Lean, que é fazer as transformações. Hoje é assim, amanhã vai estar assado, isso tudo de uma maneira muito prática, muito objetiva, porque afinal de contas a gente quer resultados rápidos e aí a gente quer colocar a mão na massa para fazer esses resultados acontecerem. E o Lean é para todos, né? Ele é de fácil aprendizado, ele pode ser aplicado por qualquer um, em qualquer atividade. Ele não exclui ninguém, isso eu já falei agora há pouco para vocês. É muito importante quando a gente fala sobre o Lean, né? E nem todo mundo entende isso, né? Como ele iniciou nas grandes empresas e agora ele está sendo levado cada vez mais com metodologias e ferramentas atualizadas, adaptadas para as pequenas e médias empresas, né? Existem ainda muitas controvérsias do que um pequeno e médio empresário deseja para o negócio dele e tem receio, acaba tendo receio aí de implementar o Lean. Mas qual é a realidade dessas pequenas e médias empresas que estão aí conhecendo o Lean agora e que desejam implementar, né? Por que existe esse pensamento do empresário de achar que isso é de uma grande empresa? Quais são as preocupações que estão na cabeça de possíveis empresários que inclusive chegam até mim através do meu processo de mentoria consultiva? Eu reuni aqui alguns temas e eu gostaria de expô-los para vocês também. O primeiro deles é a falta de tempo, né? Eles falam que tem pouco tempo porque tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que não tem tempo para cuidar de novas coisas, que não tem como cuidar, né, e ter uma visão do todo. Então isso é um problema. Se você não tem tempo para pensar em algo estratégico de planejamento que vai melhorar o seu negócio, acredito que é hora de você fazer essa reflexão, que você vai ver que é importante você pensar nisso se você deseja que a sua empresa perpetue e seja bem sucedida. O segundo, falta de verba, né? 99% dos pequenos e médios empresários que chegam, inclusive até mim, acham que implementar o Lean é caro, o que não é verdade, pelo contrário. Você pode começar a implementar o Lean
tendo conhecimento com muito baixo custo ou quase custo zero e fazendo as melhorias gradativas cada vez mais, melhorando os processos, utilizando ferramentas que possuem custos baixíssimos e tendo resultados astronômicos. Isso é com certeza muito dito no mercado, né? E muitas pessoas que estão já implementando, já fazendo uso dessas metodologias e dessas ferramentas estão aí para não me deixar mentir. O terceiro ponto é resistência à mudança, né? Muitas pessoas não gostam de sair da zona de conforto, lidar com possíveis problemas, encarar melhorias, afinal, implementar o Lean dá trabalho, né? Tudo aquilo que é algo novo, que você vai ter que aprender e talvez você faça há X anos daquela forma e a partir de agora você vai ter que fazer de uma outra forma para que essa nova forma, esse novo formato de trabalho padronizado, com sistemática de indicadores, com planejamento, com uma gestão, com ferramentas e metodologias. Se você acha que isso pode te trazer mais trabalho, com certeza você está certo, mas também pense pelo lado positivo, porque isso vai te dar uma visão muito maior, vai te dar muito mais liberdade de você ter o negócio nas mãos, vai te sobrar tempo para você gerir efetivamente seus colaboradores, pensar na estratégia, pensar na inovação, pensar no futuro do seu negócio e aí pensar no crescimento e no alcance das suas metas e cada vez mais nos melhores resultados que você quer alcançar. Quarto ponto é o receio sobre o novo, né? Medo de praticar, de tentar coisas novas, de se envolver, de aprender e assim deixam os anos passarem e não saem do lugar. Então esse é um receio muito grande que muitos empresários têm. Se você tem esse receio, repense aí, porque o novo muitas vezes pode trazer coisas boas para o seu negócio e até mesmo para a sua vida profissional. E número 5, que eu também gostaria de citar aqui, é a falta de conhecimento, que na minha opinião sobre o Lean é um dos principais problemas, por isso que eu deixei ele aqui por último, né? A grande maioria dos pequenos e médios empresários não estudou, não teve como praticar ou ainda não teve onde buscar informações e ajuda para conhecer e implementar o Lean. Eu dei algumas palestras para empretecos, né, grupo de empresários que fizeram o Empretec, que é um curso do Sebrae, aqui no Vale do Paraíba, lá em São Paulo, e em algumas outras áreas que eu dou, algumas palestras que eu levo a minha mentoria consultiva para alguns grupos de empresários para eles conhecerem a minha abordagem de trabalho. As perguntas que me chegam e o formato dessas pessoas que chegam até mim me dão a entender de que a falta de conhecimento é realmente um dos grandes temas, né? Por não conhecerem o Lean, não tiveram a oportunidade de ver como é que funciona, se já existe algo que seja rápido e adaptável para a empresa dele, as pessoas acabam criando aí uma certa barreira. E essa falta de conhecimento pode ser sanada rapidamente e eu com certeza vou poder ajudá-los nesse sentido aí. Então a minha única dica que eu queria deixar hoje para finalizar esse vídeo é a seguinte: o Lean só vai trazer resultados para você, empresário ou futuro empreendedor, quando você envolver a todos na sua organização e quando você, como líder, né, como gestor, se envolver pessoalmente e dando o exemplo na implementação. O Lean começa top-down, que a gente fala, né? Se as pessoas de cima, se o proprietário, o empresário, o dono da empresa quiser fazer, as coisas vão acontecer. Se não vier através dele, muito provavelmente as coisas ou vão voltar a ser como eram antes ou não vão ter o resultado que a gente espera. Então, para finalizar, o Lean, sim, ele é muito válido e tem sido implementado aí em muitos dos meus clientes. Eu vou trazer para vocês diversos vídeos com exemplos falando de metodologias e por falar em metodologias, eu quero trazer aqui o tema do próximo vídeo. Eu vou falar, já que a gente terminou esse vídeo falando sobre os líderes, no próximo vídeo eu vou falar sobre os 16 fatores chaves para uma liderança de um projeto Lean ou de uma organização que tenha o intuito de implementar o Lean, de ser uma empresa enxuta, um negócio enxuto no seu futuro. Então, 16 fatores-chave para uma liderança Lean, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo.
Quem quiser saber mais sobre o IOPEX, os nossos cursos, os nossos novos cursos, inclusive, já estão dispostos aí no nosso novo site www.iopexbrasil.org. Curta a gente aí nas nossas redes sociais e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho, sempre que a gente publicar um vídeo aqui, chegue uma mensagem aí, você vai conseguir nos acompanhar mandando seu comentário e a sua sugestão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.